Se você perguntasse aos seus amigos qual é o navio mais famoso da história, a maioria provavelmente responderia o lendário Titanic, não é mesmo? A história deste navio é cheia de mistérios. O dia em que o Titanic afundou rapidamente no mar será para sempre um dos dias mais tristes da história da humanidade. Mesmo mais de um século após o trágico evento, a história não foi esquecida e o interesse pela embarcação parece não diminuir. Hoje nós vamos contar alguns fatos sobre o Titanic que podem realmente te surpreender. O Titanic poderia nunca ter afundado. David Blair é um homem que nasceu virado para a lua. Ele deveria ter sido o segundo assistente do capitão do Titanic, mas praticamente no último segundo foi retirado da equipe. Este incidente salvou sua vida e com certeza ele ficou incrivelmente feliz. Mas algo apagou a sua alegria, porque talvez ele fosse a única pessoa que pudesse ter salvado o Titanic. Há 100 anos, os navios ainda não eram equipados com tecnologia avançada e inteligente como são hoje para detectar ameaças no horizonte. As pessoas precisavam ter muita atenção, e os binóculos ajudavam muito nesses momentos. Mas é aí que está o problema: a tripulação do Titanic não teve acesso ao armário onde os binóculos estavam armazenados. As chaves eram responsabilidade de David Blair. Ao deixar o navio às pressas momentos antes dele iniciar a viagem, ele simplesmente esqueceu de dar a chave ao seu substituto. Ela ficou no seu bolso. Se a tripulação tivesse acesso aos binóculos, eles teriam notado o iceberg com antecedência e o navio teria tempo para mudar de rumo. Tudo teria dado certo e milhares de pessoas teriam sobrevivido. Mas o Titanic parece que atraía a má sorte. A série de coincidências e erros estúpidos que levaram ao desastre fazem parecer que um destino trágico pairava sobre o navio. Nem todas as vítimas foram identificadas. Obviamente, uma tragédia global como essa é acompanhada por um grande número de investigações complexas e detalhadas. De acordo com os números oficiais, 1.514 pessoas foram vítimas do acidente de navio. No entanto, na realidade, é muito mais complicado. O número exato de vítimas é desconhecido. Pode haver desde 1.490 a 1.635. Além disso, as investigações não ajudaram muito. Até hoje, ninguém sabe os nomes de todas as pessoas que afundaram junto com o Titanic. Quando os corpos foram retirados do fundo do oceano, descobriu-se que muitos passageiros viajavam com nomes falsos. Além disso, havia muita gente de lugares diferentes e as listas daqueles que sobreviveram foram feitas em momentos de pânico e confusão. Não é nada surpreendente que não tenha sido possível identificar todas as pessoas. Na cidade canadense de Halifax, na Nova Escócia, encontra-se o cemitério Fairview. Lá jazem mais de 100 vítimas do Titanic, cerca de 30 delas nunca foram identificadas. Acredite se quiser, as investigações ainda estão em andamento. Em 2008, por exemplo, um desses túmulos finalmente recebeu um nome. Detalhados testes de DNA e uma pesquisa genealógica mundial ajudaram a identificar o corpo de um bebê de 19 meses de idade. Depois de 96 anos, descobriu-se que os restos mortais pertenciam a Sidney Leslie Godwin. Todos os passageiros poderiam ter sido salvos. No dia 14 de abril de 1912, às 11h40 da noite, o Titanic colidiu com um iceberg, causando danos irreversíveis. Depois de algumas horas, às 2h20 da madrugada, ele partiu ao meio e afundou completamente em questão de minutos. Durante todo esse tempo, os pedidos de socorro do navio não passaram despercebidos. O navio a vapor Carpathia correu para o local do acidente o mais rápido que pôde, mas infelizmente levou 1h30 para chegar lá. Tudo o que a tripulação conseguiu fazer foi resgatar 710 pessoas que sobreviveram milagrosamente. Mas tudo poderia ter sido completamente diferente. Só depois de um tempo é que se soube que o Carpathia não era o navio mais próximo do Titanic. Por volta da 00:45 daquela terrível noite, os oficiais do Titanic notaram as luzes de outro navio à distância, o navio de passageiros California. Mas ele não respondeu aos pedidos de socorro. O capitão da embarcação que afundava tentou desesperadamente atrair a atenção da outra, disparando sinalizadores de chamas brancas. Parece surpreendente, mas os marinheiros que estavam de guarda no California notaram cada um desses sinais. A tripulação acordou imediatamente o seu capitão, mas ele, infelizmente, não ligou muito para o acontecido. Além disso, o único operador de rádio que poderia ter recebido um sinal de socorro estava dormindo tranquilamente naquele momento no California. Eles se convenceram de que sinais de fumaça eram apenas um aviso de um navio desconhecido de que ele havia parado no gelo. Então, o navio de passageiros que estava muito próximo do Titanic simplesmente continuou navegando. Hoje em dia, a maioria dos especialistas concorda que o Californian poderia ter salvado muitas, talvez todas as vidas que foram perdidas naquela noite. Foram mais de 1.500 mortos. Poucos botes salva-vidas. Em qualquer meio de transporte, muita atenção é dada à segurança dos passageiros. Engenheiros e projetistas fazem todo o possível para que, em caso de acidente, seja possível salvar o maior número de pessoas. Mas no caso do Titanic, algo deu muito errado.
Quando a lendária embarcação foi lançada ao mar, ela era o maior navio do mundo. No total, ela era capaz de acomodar 3.547 pessoas. Imagina só a quantidade de gente! Felizmente, quando o Titanic partiu em sua primeira viagem, havia bem menos pessoas a bordo. Segundo dados oficiais, 2.224 passageiros se registraram. Mas vamos ao que interessa. De acordo com o plano original, o Titanic teria que ter 48 botes salva-vidas. No entanto, os proprietários do navio insistiram que seu número fosse reduzido para 20. A capacidade de cada barco era de aproximadamente 60 pessoas. Se fizermos uma continha rápida, fica claro que apenas 1.200 pessoas poderiam ser salvas, ou seja, pouco mais da metade dos passageiros. Por que não foi possível levar mais botes salva-vidas? O motivo oficial é o seguinte: eles ocupavam muito espaço no convés, interferiam nos passeios pelo navio e tampavam uma bela vista do oceano. Coisas estúpidas como estética e comodidade foram colocadas acima da segurança das pessoas. Vale lembrar, no entanto, que o navio era considerado inafundável. Ninguém esperava que ele pudesse terminar no fundo do mar. Além disso, todos pensavam que mesmo se sofresse algum dano, o Titanic seria capaz de permanecer à deriva por um longo tempo. Ou seja, a evacuação urgente e simultânea de todos os passageiros jamais foi considerada como uma possibilidade real. As simulações foram canceladas. Existe uma coisa chamada simulação de evacuação. Antes de mais nada, ela permite que a tripulação aprimore na prática as habilidades de preparar os botes salva-vidas e lançá-los ao mar, além de guiar os passageiros para uma possível evacuação. Em teoria, essas simulações devem ser realizadas uma vez por semana. O Titanic partiu no dia 10 de abril, então não é de surpreender que os ensaios tenham sido agendados para o dia 14 de abril. Só que, por alguma razão misteriosa, eles foram cancelados. Até hoje, ninguém sabe o porquê o Capitão Smith decidiu não realizá-los. Talvez ele fosse muito autoconfiante ou pensou que só precisavam navegar por mais 3 dias e que não era necessário. Seja como for, essa decisão custou a vida de muitas pessoas. Os passageiros, assim como a tripulação, não estavam prontos para uma evacuação de emergência. Os barcos projetados para 60 pessoas, em alguns casos, partiram com apenas metade da capacidade. Os músicos tocaram até o fim. Apesar de que o Titanic impressionava com seu tamanho e espaço, ele também surpreende com seus interiores, salões luxuosamente decorados, salas de leitura, zona para fumantes e ginásios. Tudo isso a serviço dos passageiros de primeira classe. Entre a tripulação, havia um grande número de cozinheiros, garçons, padeiros e, claro, músicos também foram contratados. 8 pessoas, para ser mais exato. Esta é uma citação de um passageiro de segunda classe que teve a sorte de sobreviver ao Titanic. Muitas coisas valentes aconteceram naquela noite, mas nenhuma foi mais corajosa do que aquela feita pelos homens tocando minuto após minuto enquanto o navio afundava silenciosamente mais e mais no mar. Apesar do medo, do caos e do pânico, e de entenderem que suas vidas não durariam muito, essas pessoas corajosas seguraram seus instrumentos em suas mãos e continuaram a tocar até o fim. Até o último segundo. Eles sabiam que a música calma as pessoas e torna a tragédia menos terrível, então não podiam parar. Nenhum dos 8 músicos sobreviveu. Apenas 3 corpos foram encontrados. O mais novo deles tinha apenas 21 anos. Agora que você descobriu todos esses fatos sobre o Titanic, compartilhe esse vídeo com seus amigos e os deixe impressionados. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossos próximos vídeos, e se você gostou, é claro, não se esqueça de deixar aquele like para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo. Até o próximo vídeo.